Olá pessoal, estudaremos a lei orgânica do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais no formato de e-book para venda, tá? Quando estiver pronto eu colocarei os links na descrição deste vídeo, assim como combos promocionais contendo outros conteúdos previstos neste edital, neste concurso, para este concurso, ok? Além disso, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Rio Bonito. Bom, o município de Rio Bonito, ele possui autonomia política, administrativa e financeira. A autonomia política, ela está relacionada ali às escolhas, dos governantes, em relação à execução do seu projeto de governo. Já a autonomia administrativa tem a ver com autonomia funcional, em relação à administração, à organização da coisa pública, a organização dos seus serviços, das suas atividades, assim como também da execução, dos atos administrativos. E a autonomia financeira está relacionada com a questão do gerenciamento do orçamento, do destino da verba pública, de acordo com o plano de governo, destino esse que deve se voltar à população, que é de onde vem esse dinheiro. Vem de onde? Vem dos contribuintes, porque o poder emana do povo. Como está escrito aqui, todo o poder do município emana do seu povo. A fonte do poder é o povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então o povo exerce o seu poder, repassando, transferindo para o representante político através, do sufrágio universal, do pleno direito ao voto secreto e direto, ou diretamente. Como é que seria diretamente? Por exemplo, através do plebiscito, do referendo ou até mesmo da iniciativa popular. A população pode enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal analisar, apreciar. Tá? E claro que tem que ter uma quantidade mínima ali, mas pode fazer isso sim, tá? E o plebiscito e o referendo são formas de consulta popular, para que a população seja consultada, para que ela aceite, uma proposta ou rejeite uma proposta. E são poderes do município, o legislativo e o executivo, independentes e harmônicos entre si. O legislativo é composto, pelos vereadores, que fazem parte da Câmara Municipal. O executivo é composto pelo prefeito, que é o chefe do poder executivo, junto ao vice-prefeito, e também tem ali os secretários que auxiliam, o prefeito, cada um na sua respectiva secretaria. Esses poderes, eles são independentes, eles atuam de forma independente, então um não depende do outro para existir. Porém, tem que existir harmonia entre eles têm que dialogar. Bom, a cidade de Rio Bonito é a sede do governo do município e a este ele dá um nome. Então, como é que se chama a sede do governo de Rio Bonito? O nome da sede é Rio Bonito. E essa sede, ela está na categoria de cidade. Além disso, são símbolos do município de Rio Bonito, instituídos por lei: a bandeira, o brasão e o hino. Símbolos por quê? Porque representam o município, representam aspectos culturais, elementos culturais, históricos, que são ali representativos daquele município, que falem sobre aquele município. Vamos falar agora dos objetivos fundamentais, de Rio Bonito, que são garantir no âmbito de sua competência a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, os direitos fundamentais da pessoa humana, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à moradia, o direito à dignidade da pessoa humana, que esses direitos, eles sejam assegurados, eles sejam garantidos, a sua efetividade, a sua plena realização. Então, isso é um objetivo fundamental de Rio Bonito. Assim como colaborar com os governos federais e estaduais na formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, buscar sempre uma sociedade livre, que ela tenha autonomia, que ela tenha liberdade de pensamento, de crença, também justa, sempre buscando a justiça social e solidária, um cooperando para ajudar o outro. Promover também o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local, então sempre buscar o progresso da comunidade local. Quando a gente fala de município, a gente está falando sempre no âmbito local. Também promover adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população e a integridade urbano-rural. Então também é um princípio fundamental, de Rio Bonito, buscar o ordenamento territorial, a ordem do território, buscar a organização do território,
né, de modo que haja qualidade de vida, de modo que o meio rural e o meio urbano, eles sejam conectados, eles estejam integrados. Não tem ali uma disparidade, que não tem ali uma desigualdade social. Também promover o bem comum, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, sempre buscar, né, combater qualquer forma de preconceito e de discriminação, sempre promovendo o bem comum, o bem de todos. Já vamos fazer uma questão. Em breve estarei disponibilizando para venda um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado no formato de e-book disponível para leitura. Então, em breve estarei disponibilizando para venda esse material. Quando estiver pronto, irei colocar os links na descrição do vídeo, assim como combos promocionais, contendo também outros materiais que estão sendo cobrados para este concurso. Eu não encontrei questões do Instituto Referência, que é a banca, né, que está organizando esse concurso de Rio Bonito. Então eu adaptei, né, a questão, eu adaptei com questões de outras organizadoras para este concurso, tá? Então vamos lá. Analise as assertivas a seguir, referência à lei orgânica do município de Rio Bonito. 1. São os símbolos do município de Rio Bonito, instituídos por lei, a bandeira, o brasão e o hino? Nós acabamos de ver, né? De fato, esses são os 3 símbolos deste município, a 1 está correta. Número 2. São poderes do município o legislativo, o executivo e o judiciário? Nós vimos, né, que são poderes do município o legislativo e o executivo, né, que eles acontecem de forma independente, mas eles também são harmônicos. O judiciário não é um poder do município, tá? Portanto, a 2 está errada. 3. A sede do município denomina-se cidade? Perfeito. A sede do município, que se chama Rio Bonito, é categorizado como cidade. Portanto, a 1 e 3 estão corretas, né? Logo, a nossa resposta é a letra D. Vamos falar agora das competências do município, que são legislar sobre assuntos de interesse local. Lembra que eu falei para vocês? Âmbito do município é sempre local. Então, claro que a elaboração de leis vai se voltar para o âmbito local, né? Para os interesses locais. Também suplementar a legislação federal e estadual no que se fizer exigir para a obtenção dos objetivos previsto no artigo 3º, que foi os objetivos fundamentais que nós acabamos de ver, né? Então, não significa que o município ele vai legislar e vai tratar de assuntos de interesse local, que ele não pode suprir uma questão que seja a nível federal ou estadual, que ele não possa auxiliar. Ele pode, tá? Só que nesse caso, ele vai suplementar. Isso não é algo que é dele, por sua natureza. Ele está suprindo caso haja necessidade, porque de fato o interesse do município é sempre o local, a sua prioridade são os interesses locais. Também instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar sua renda na forma da lei. Então, instituir e arrecadar, né, tributo, taxa, você determinar uma taxa, um imposto sobre algum bem que seja competência do município, assim como aplicar rendas, né, é uma competência local, uma competência do município. Assim como criar, organizar e suprimir distritos, obedecendo à legislação estadual. Então, uma forma de organização do território é o distrito. Nós temos os bairros, os distritos, né? Nós temos as vilas. E o distrito ele pode ser criado, ele pode ser suprimido, ele pode ser fundido. Você pode fundir 2 ou mais distritos. E o município ele pode fazer isso, ele pode criar um distrito, suprimir, organizar. Mas para isso ele tem que obedecer sempre à legislação estadual. Também organizar e prestar diretamente sob regime de concessão, permissão e serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, por ter caráter essencial. Então, compete ao município, né, prestar serviços, oferecer serviços à população. E ele pode se fazer valer de contratos, de regime de concessão ou permissão, como acontece muito, né, com o transporte público, que tem caráter essencial. Normalmente o transporte público ele acontece via concessão. É um terceiro, uma empresa que oferece serviço, né, mas ela presta um serviço, ela tem um contrato, né, com o município. Também manter com a cooperação técnica e financeira da União do Estado programas de educação pré-escolar e também de ensino, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, manter cooperação técnica e financeira. Então, como eu falei para vocês, o município, ele possui autonomia administrativa, financeira, política, nós vimos tudo isso, né? Isso não significa que ele não vai ter ali a cooperação, a ajuda, o auxílio de outros entes federativos, como a União e o Estado. E nesse caso, quando a gente fala de educação, a gente fala de algo que é
de todos, né? A educação não é algo privativo do município. A educação, ela se volta a todos. Então, vai manter a cooperação, sim, técnica e financeira para promover a educação. Coloca-se aqui a educação pré-escolar. A educação básica ela é dividida, né, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação infantil, que é a primeira etapa, né, ela se divide em creches e pré-escolas, tá? Ele coloca aqui educação pré-escolar, né? Porque a creche, que acontece de 0 a 3 anos, ela não é obrigatória. Já a pré-escola né? Que acontece de 4 a 5 anos de idade. Aí depois entra o ensino fundamental, que é uma prioridade do município, tá? Então o município deve garantir o ensino fundamental de forma prioritária. Não significa que ele não vai também oferecer o ensino médio se for necessário, mas a prioridade dele é o ensino fundamental. Também promovendo que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso, de parcelamento e ocupação do solo urbano. Então a questão da organização do solo urbano também é uma competência do município, né? Então o solo urbano, como é que vai ser disposto, questões envolvendo vias, arruamento, né? A construção de ruas, a questão do asfalto, a questão de obras também que se voltem a isso, né? Se voltem a reformar ali as vias, né? Sinalização, o uso, né? Loteamento, como é que vai acontecer essa ocupação do solo. Esse ordenamento é uma competência do município e ele vai fazer isso de acordo com o seu plano diretor, que é um instrumento de organização do solo urbano, que todo município tem que ter. Também é competência do município ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares. Então, por exemplo, uma lojinha, ela tem um funcionamento, ela tem um horário para poder abrir e tem um horário para poder fechar. Quem estabelece isso é o município. O município vai dizer o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Tá? O município vai determinar, por exemplo, aquela feira que acontece no domingo, ela tem que ter ali uma licença do município para acontecer. E ele vai estabelecer as regras de funcionamento, assim como os estabelecimentos industriais, enfim, prestadores de serviços e similares. Também promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observar a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então o município vai preservar, vai resguardar o que é patrimônio, o que é daquele município, o que representa aquele município. Então, por exemplo, nós temos uma praça, uma paróquia, algo que seja representativo daquele município, seja um patrimônio daquele município. Compete, né, ao próprio município preservar esse patrimônio histórico-cultural local. Também compete ao município fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Então, ele vai dizer quanto que ele vai fiscalizar, monitorar para poder ver se de fato está sendo cobrado e vai, por vias de fato, cobrar essas tarifas e preços. Também compete ao município instituir o quadro de servidores públicos, planos de carreira e regime único. Então, compete ao município instituir o Estatuto dos Servidores Públicos do município, que nós estamos estudando aqui no canal também de Rio Bonito, tá? Então, é o Estatuto dos Servidores que vai falar quais são as obrigações, os deveres, as proibições, questões funcionais, licenças dos servidores, vai falar sobre todas essas questões de ordenamento, de normas que envolvem, né, os servidores públicos. Então, compete ao município instituir esse quadro de servidores, tá? Ele que vai implementar esse quadro e também o plano de carreira e esse regime único que é o estatuto. Também compete ao município instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Então, também compete ao município buscar ali implementar programas que sejam, né, de caráter educacional e cultural para que nós tenhamos ali um desenvolvimento da pessoa humana. Também compete ao município amparar de modo especial aos idosos e aqueles que possuem algum tipo de deficiência, tá? Então, buscar sempre criar medidas, né, assistencialistas aos idosos e as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, sempre buscando dentro dessa questão, né, da inclusão. E também promover sobre a limpeza de vias e logradouros públicos, remoção e destino de lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Então, compete ao município promover, né, a questão da limpeza urbana, dos resíduos sólidos, da separação dos resíduos, do destino correto desses resíduos. Eles têm que ir para um destino correto. Por exemplo, eles não podem ficar a céu aberto, num lixão, por exemplo. Tá? Então, essa questão, né, dos resíduos, né, a questão do destino desses resíduos e das limpezas de vias é uma competência do município. Também compete ao município conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e outros.
A licença é um documento que autoriza que um estabelecimento funcione, né? Que ele está ali de acordo com a lei, de acordo com as normas, né? Então ele pode funcionar, ele tem licença, autorização, né, do governo para poder funcionar, né? Então licença para tanto de localização quanto de funcionamento, tá? Então isso, tanto conceder quanto renovar, né? Ou seja, você vai fazer com que aquela licença ela continue ativa, renovando ela, isso é uma atribuição, uma competência do município. Também compete ao município elaborar o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos. Esse plano plurianual, ele fala sobre a questão do orçamento, né, do planejamento orçamentário do município, quais são os objetivos, as metas, né, que considerem ali as despesas, né, os investimentos, o destino da verba pública. Dispor sobre a organização, administração e execução de serviços locais, né, como eu falei, sempre no âmbito local. Também dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. A alienação é uma forma de transferência de bens públicos. Então, se for necessário transferir um bem público, isso também é uma competência do município. Também cassar a licença concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança ou aos bons costumes, fazer cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Então, assim como o município ele tem a atribuição de conceder a licença e até mesmo renovar, ele também pode cassar a licença. Então, a licença ela pode deixar de ter efeito se o estabelecimento estiver agindo de forma prejudicial, adversa, prejudicando o meio ambiente, prejudicando a saúde, questões sanitárias, enfim. Também adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. A desapropriação é quando o poder público ele toma para si um bem de um terceiro, de um particular, por uma questão de interesse público, de utilidade pública, de um interesse maior. E claro, né, que dá a devida indenização para essa pessoa que foi desapropriada. Também regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Então, o itinerário, o caminho, o percurso que vai ser feito por um transporte público, por um ônibus, por exemplo, os pontos de parada, né? Tudo relacionado ali ao funcionamento, né? E à utilização dos logradouros é uma competência do município. Também fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos, tá? Então, também é uma competência do município, né? Determinar quais são os locais de parada, de estacionamento de táxis, enfim. Assim como de veículos que transportam, né, materiais muito pesados, né? Então o município ele também estabelece ali limites em relação a essa questão de transporte, né, por tonelagem. Enfim, isso também é uma competência do município. Assim como conceder, permitir autorizar, né, os serviços de transporte de táxi, fixando as respectivas tarifas. Então quem determina as tarifas, né, relacionadas a esses serviços de transporte de táxi é o município. Também dispor sobre serviços funerários e cemitérios. Também regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade, propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Então, o município ele vai regulamentar, fiscalizar, autorizar que um cartaz ele seja fixado em algum local, em uma via, por exemplo, um outdoor, né? Então, isso quem determina é o município. Tá? Então ele vai regular essa questão da publicidade e propaganda. Também organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Tá? Então ele vai manter ali serviços de fiscalização. Ele vai buscar sempre monitorar, né, se os serviços estão sendo executados, né? E se necessário for, vai exercer o seu poder de polícia. Também fiscalizar nos locais de venda o peso, medida e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Tá? Então, ele vai fiscalizar, por exemplo, um açougue, ele vai fiscalizar, né, as condições sanitárias daquele açougue, o peso e as medidas que estão sendo utilizadas, né? Então, vai fiscalizar, ver se de fato está de acordo com as condições sanitárias, com as condições estabelecidas em lei. Também estabelecer e impor penalidade por infrações às suas leis e regulamentos. Então, se alguém estiver infringindo a lei, né, ele vai estabelecer, o município irá estabelecer as penalidades aplicáveis a isso. Também promover os seguintes serviços: mercados, feiras, matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos e estritamente municipais, iluminação pública. Também regulamentar o serviço de carro de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, tá? Então, a questão, né, das normas envolvendo ali a utilização de carros de aluguel é uma competência municipal. Também assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos, esclarecimentos de situações, estabelecendo prazos de atendimento. Então, você, cidadão, tem direito a solicitar uma certidão ou um documento
porque você quer esclarecer uma situação, porque você quer obter uma informação, né, por uma questão de defesa de direito, né, você está ali passando por uma questão judicial, precisa de uma certidão para poder comprovar alguma coisa, você tem direito a fazer esse requerimento junto à repartição pública, junto ao município. O município tem que assegurar que essa certidão que você está requerendo, ela seja expedida, ela seja emitida. Vamos fazer a última questão desse vídeo, que eu vou estar dando continuidade, né, dando sequência em outros vídeos. Claro que para isso eu preciso do retorno de vocês, tá? Então, às vezes eu paraliso uma playlist porque é uma playlist que não me deu retorno, não teve visualização. Então, assim, eu preciso do engajamento, do compartilhamento, do retorno, comentário, curtida, tudo isso é uma forma de dar engajamento ao vídeo, tá? Então, para que eu dê continuidade, é importante o retorno de vocês. Então, se você gostou, não deixe de mostrar isso, tá? Não deixe de dar esse retorno. Vamos lá. Analise as assertivas a seguir referentes à lei orgânica do município de Rio Bonito no que diz respeito, né, às competências municipais, a competência do município. Número 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, a palavra local, ela sempre vai te remeter a quê? Vai te remeter a município, né? Então, claro, vai sim elaborar leis que versem sobre a questão local. A 1 está perfeita, está correta. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Sim, se necessário for suprir a legislação federal e estadual, o município vai fazer isso. A 2 está correta. 3. Criar, organizar e suprimir distritos. Sim, de acordo com a lei, né? Ele vai sim, pode criar, pode fundir, pode eliminar, suprimir distritos. Está correto. Então, nesse contexto, são competências municipais, a 1, 2 e 3, todas, né? A letra A está correta, é o nosso gabarito. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.